Olá pessoal, boa tarde, terça-feira, dia 21 de agosto. Bate-Papo Esportivo está começando aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate e que fala tudo sobre o futebol como o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Thiago Largue terá que mudar meio novamente para enfrentar o Vasco. Cruzeiro tem reforço de Arrascaeta para buscar vitória no Sul. Adilson Batista novamente tem problema na lateral direita para escalar o América. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo e convidamos você para participar com a gente aqui e fazendo essa interação aí entre os comentaristas e a turma da televisão. Quem está assistindo aí, ó, Ana Cláudia. Boa tarde, Ana Cláudia. Explica o pessoal de casa aí como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Pessoal, participe com a gente nesse bate-papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984950038, 984950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Então participe com a gente. Mande suas perguntas e mensagens. Você gostou do desempenho do seu time no primeiro turno do Brasileiro? Queremos a sua opinião e contamos também, é claro, com a sua participação. Convidamos vocês a acessarem as redes sociais do programa. Bate-Papo Esportivo está no Facebook, no Instagram, também com o canal no YouTube. Entra lá e confira vários vídeos exclusivos do programa que separamos para vocês. Bom, hoje, assuntos de hoje. Claro, ontem à noite, o Vasco empatou com o Ceará e, enfim, terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então nós vamos fazer aqui uma análise de como é que foi esse campeonato, esse primeiro turno para Atlético, Cruzeiro, América. Vamos falar do jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, lá em Porto Alegre amanhã à noite. O América já está em Recife para pegar o Sport. O Atlético se preparando quinta-feira. Tem o Vasco aqui no Independência. Então, assunto rodado do Brasileiro e os times mineiros. Guilherme Guimarães, seja bem-vindo. E o Cruzeiro, hein? 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Como é que vive esse momento aí? Ao mesmo tempo, no mata-mata vai muito bem. A torcida está começando a ficar meio desconfiada, meio cabreira, não? Um abraço, Breno, um abraço para quem nos acompanha de casa. Satisfação falar com todo mundo mais uma vez. Você citou um ponto interessante, né, Breno? O Cruzeiro é um time bipolar neste segundo semestre. No Campeonato Brasileiro faz uma campanha bem aquém do que muitos esperavam e daquilo que o time também pode apresentar. E no mata-mata, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o time tem sido efetivo, apesar de ter perdido para o Santos o último jogo na Copa do Brasil. A gente vai falar bastante disso aqui ainda hoje, mas no fim do primeiro turno o balanço do Cruzeiro não é positivo, não. Edu Panzi, seja bem-vindo. Se o balanço do Cruzeiro não é positivo, do Atlético com uma vitória fora de casa, uma semana com a moral elevada aí para começar o segundo turno aí contra o Vasco, com casa cheia, os ingressos parecem que vão ser todos vendidos, algumas alterações no time, mas no geral o Thiago está conseguindo manter um conjunto. Tá, boa tarde, um abraço a todo mundo ligado no Bate-Papo Esportivo. O Pio falou aí do balanço que não é positivo do Cruzeiro no Brasileiro. Se você pegar temporada e campeonato brasileiro, o do Atlético é positivo no brasileiro e nem tanto na temporada. O do Cruzeiro é melhor na temporada do que no campeonato brasileiro. Isso mostra a questão do foco, né? O foco do Cruzeiro é outro, não é o campeonato brasileiro. E o Atlético, o destaque para mim do Atlético até aqui, principalmente nesse turno, é o treinador, é o Thiago Largue. O Thiago Largue conseguiu remontar o time do Oswaldo de Oliveira, dar um modelo de jogo, uma cara a esse time. Esse time foi desfeito no meio da temporada pelo mercado e por lesões, pelo departamento médico. E, de novo, o Thiago Largue vai conseguindo remontar, vai montando um segundo time em menos de uma temporada. São méritos do treinador, jovem treinador, que ainda tem seus defeitos, principalmente ali na beira de campo, na hora de fazer uma ou outra alteração, algo que tem melhorado. Mas, para mim, o Largue é o grande destaque do Atlético nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Fechando a turma aqui, Fred Jota, seja bem-vindo aí, Fred. Começo do campeonato, primeiro jogo do América contra o Sport, uma goleada, e o América começou. Se a gente voltar no passado, era um time totalmente diferente, treinador diferente, né? Mas uma vitória surpreendente. Amanhã pega um Sport também diferente, mas dá para imaginar uma vitória surpreendente também?
Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Na minha opinião, o América tem que fazer ponto nesse tipo de jogo. O Sport está em queda livre, trocou de técnico, é um time limitadíssimo e a pontuação dele agora, né, na beira ali da zona de rebaixamento, diz isso muito bem. O América, se a gente for fazer o balanço do América é sensacional. Se o América terminar na posição onde que ele está agora, é espetacular. É espetacular. Primeira vez na história dos pontos corridos do América sem estar na zona de rebaixamento no término de um turno. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Vai ter dificuldade contra times de camisa pesada fora de casa? Claro que vai. O Sport está um nível abaixo desses times. Então, na minha opinião, tem tudo para o América conseguir uma vitória lá. E o Sport tem 9 jogos que não vence. E agora, não dá para vencer o Sport e jogar igual o América jogou contra o Bahia lá em Salvador, né? Que é mais ou menos ali daquele mesmo espaço da tabela. E, como você disse aí, se começar bem o segundo turno, né? A gente está vendo que esses times que estão lá embaixo estão começando uma reação, né? A gente vê que o Ceará está começando a Lembrando que o retorno já começou, né? Já teve um empate. Já teve um jogo, né? Ceará e Santos empataram. A gente pega ali atrás, o Atlético Paraná venceu o Flamengo, né? O Santos venceu o Sport. Os times que estão ali atrás estão começando a vencer. Exceto o Paraná, né? O Paraná eu acho que já foi, Guilherme. O Paraná é o candidatíssimo ao rebaixamento. Já mudou de técnico. O Micali já deixou o Paraná, discussão aí pela imprensa. O Micali fala que foi demitido e a diretoria do Paraná disse que foi em comum acordo. O Paraná ele está trilhando todos os passos possíveis para ser rebaixado. A gente não pode bater o martelo ainda do rebaixamento, que tem 19 jogos ainda pela frente para serem concluídos. Mas o Paraná é o grande candidato para ir para a segunda divisão. E teve mais um caso com o Paraná, né? Clássico dessas equipes que acabam caindo, né? Contrata um medalhão, o Michael Suel, e ele está machucado. Esse caso não é novidade, que né? ele machucaria... O Maxwell também não é novidade isso. Um dos piores analistas de desempenho que o futebol brasileiro pudesse ter, conseguiria constatar que o Michael Suel não era a melhor contratação para o Paraná. Só a diretoria do Paraná que não conseguiu enxergar. A saída do Micali do Paraná foi como um acordo, né? O Paraná entrou com o pé e o Micali com o bumbum, né? Mais ou menos isso. Por aí. Bom, antes da gente falar desse jogo do América, nesse primeiro turno aí, encerramento do primeiro turno, São Paulo na frente, alguma coisa que vocês queiram destacar aí, tanto o lado positivo quanto o lado negativo? Ô Breno, acho que tá tudo dentro da expectativa. O que me surpreendeu nesse Campeonato Brasileiro até aqui é o Internacional. Acho que faz uma campanha surpreendente, um time que, por maior que seja o Inter, ele subiu agora da Série B, teve muitos problemas, troca de treinador, começou o ano com um elenco bem limitado. Me surpreende, o Inter faz uma grande campanha, o próprio São Paulo se acertou com a vinda do Aguirre. O São Paulo sempre teve um bom elenco, sempre teve um bom time, mas foi se acertando aos poucos, principalmente nos bastidores, né, a parte política do São Paulo, foi abaixando a poeira. E lá atrás o que surpreende é o Santos, né? O campeonato ruim que o Santos faz, o turno ruim que o Santos fez. O restante eu acho que está dentro do que a gente imaginava. O Cruzeiro é um time que poderia estar brigando mais na ponta da tabela, só que a gente sabe por que não está, né? Fez uma opção, abriu mão do Campeonato Brasileiro. Uns falam que abriu muito cedo, eu penso que não. O Cruzeiro está aí numa semifinal de Copa do Brasil, tem uma vantagem enorme numa Libertadores. Mas acho que o resto está dentro da expectativa. Alguma coisa para agregar? Não? Eu acho que, desculpa, Fred, o Cruzeiro abriu mão, sim, muito cedo do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Tá certo que o Grêmio foi eliminado agora da Copa do Brasil, mas o Grêmio tem 10 pontos à frente do Cruzeiro e o Grêmio também estava nas 3 competições, né? Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, e saiu nas quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro poderia, sim, estar em posições acima na tabela do Brasileiro, não fosse o próprio time desistindo, né, da competição, abrindo mão do Brasileiro, tendo foco no mata-mata, e se também, obviamente, não tivessem acontecido alguns erros de arbitragem, mas isso pesa para todos os clubes. Na minha opinião, o Cruzeiro peca nesse quesito aí de abrir mão do Brasileirão. Uma surpresa eu já falei aqui, né? A posição da América é muito boa em relação ao que todo mundo esperava. Essa é uma. E eu queria destacar 2 números. O Grêmio tomou 8 gols em 19 partidas. Próximo adversário do Cruzeiro. É impressionante, mesmo jogando com reservas várias vezes, com o time completamente desmontado. Ao contrário do Cruzeiro, as reservas
Essa que é a diferença. mostraram muito mais, O né? Grêmio escalou reserva tanto quanto o Cruzeiro. Só que os do Grêmio ganharam. No segundo bloco do programa, não tem tempo para falar isso aqui agora, que demanda um pouquinho a mais de minutos. Eu vou falar a diferença desse Cruzeiro para o Grêmio, que é nítido, fica claro a partir de entrevistas que a gente escuta. E outra coisa, né? O Panzi falou um pouquinho sobre o desempenho do Atlético, né? Depois de tantas montagens, remontagens de time, mudança de treinador, é muito interessante ver esse time todo sendo remontado ter também o melhor ataque do campeonato. Tem uma defesa ainda que precisa de ajustes, mas ter o melhor ataque depois de tanta mudança é muito interessante também. Ó, me surpreende o Atlético Paraná estar lá embaixo, e aí é fruto de um planejamento que eles começaram certo e de repente eles abriram mão desse planejamento, porque no começo do ano, quando a gente vê o Fernando Diniz indo para lá, arrumando aquela situação, não dando prioridade ao campeonato paranaense, você imagina, vai chegar firme para esse campeonato brasileiro. E aí, no meio da situação, eles largam mão do Fernando Diniz e largam mão do projeto, aí pagam um preço caro. Aí nesse caso eu acho que o problema tem nome e sobrenome. Fernando Diniz. Você acha que ele que é o problema? Acho que ele é o problema. O mesmo elenco agora rende. O mesmo elenco, o mesmo time agora está rendendo. Inclusive classificado para a Copa Sul-Americana, né? Com goleadas. Tem ótimas ideias o Fernando Diniz, mas tem que saber o momento para utilizar. Não dá para utilizar com qualquer time. Bom, no último bloco a gente vai dar uma passadinha ainda falando sobre essa situação do começo do segundo turno, no caminho de Atlético, Cruzeiro e América, nesse começo do segundo turno, para a gente ver se eles vão engrenar, como é que vai ficar a situação deles aí com os próximos adversários. Só que agora eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo e com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então, pessoal, não se esqueça, se você está precisando de um emprego, mande seu currículo para o mundiale.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Não saia daí.